Então, Heitor, vale a pena realmente adquirir imóvel em multipropriedade? Jorge, super vale a pena. Só que é importante, quando nós falamos de multipropriedade imobiliária, é você ter essa mente aberta, essa mente pouco conservadora no sentido de que propriedade agora nós estamos falando de fração de tempo. Opa, peraí, então calma aí. Você já tá aqui? Olha só o que nós vamos ter hoje no nosso episódio do Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Olha só, estamos aqui no 13º episódio do nosso Adnocast. Aqui você sabe, muito conhecimento sobre o direito notarial e registral. E hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, um grande amigo que a Adnotari me deu, que vai falar sobre um tema palpitante, muito atual e que pode alavancar e muito a sua advocacia também. Vamos falar sobre multipropriedade imobiliária. E eu tô aqui com meu grande amigo Heitor. Tudo bem, meu amigo? Grande amigo Jorge, é uma satisfação imensa estar com você nesse podcast, na casa da Adnotari. Te parabenizar pela condução dos últimos, de todas as edições, e para mim é um privilégio conversar, aprender e discutir o direito notarial e registral, o direito imobiliário com você. A honra é toda minha. Aliás, para todos que estão aqui nos ouvindo, eu vou fazer aqui a breve apresentação, porque não pode ser breve, porque o currículo dele é fantástico. Olha só, Heitor Ronaldo de Freitas, advogado, especialista em direito imobiliário. Ele é especialista pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal, em Direito Notarial e Registral, Centro de Estudos Notariais e Registrais da Universidade de Coimbra. Também é especialista em Direito Imobiliário pela EPD, Escola Paulista de Direito, membro fundador e diretor executivo da nossa querida Adnotária, que é a nossa Academia de Direito Notarial e Registral, e também é professor convidado nos cursos de pós-graduação em Direito Imobiliário da ESA, da Escola Superior da Advocacia, e também na Escola Superior Universitária e do Legale Educacional. Olha só, primeiro eu quero te perguntar realmente esse currículo, essa tua experiência, fala um pouco de você aí pro pessoal. Bom, Jorge, na verdade o direito imobiliário sempre foi uma grande paixão. Desde a época de estágio, estagiava em escritórios já que advogavam com direito imobiliário, e na formação acadêmica não foi diferente. Fui picado por essa mosquinha maravilhosa da regularização imobiliária, estou aí já há 14 anos advogando, né? E trabalhando com o direito imobiliário como um todo, e me especializando, aprendendo mais do que ensinando, né? E é isso, então é uma satisfação estar com vocês aqui nesse podcast. Eu acho legal, Heitor, porque assim, eu não te conhecia. Eu conheci você pela Adnotari, né, pelos trabalhos que você desenvolve, também na diretoria, tudo. E assim, você foi uma das grandes surpresas que eu tive em conhecer, porque para mim você é uma das figuras que conhecem muito profundamente. Eu acho que o importante, e a gente preza muito isso lá na Adnotari, né, que é não só ter o achismo, não é uma opinião, não é uma questão de opinião, é uma questão de, olha, tem esse fundamento, estou alicerçado nesse pensamento e por conta disso eu tenho essa interpretação. Apesar de que tem outras interpretações, XPTO, sobre outras questões daquele instituto. Eu acho que isso que é o bacana, né? E a academia, nós buscamos lá de notário justamente fomentar esse conhecimento fundamentado para que a gente possa também afastar críticas de outros e também poder, de forma jurídica, criticar outros pensamentos, sempre, é claro, com harmonia, não é isso? Acho que é importante, né? É importante, justamente, a responsabilidade acadêmica que a academia traz. A nossa finalidade, com o que consta, inclusive, do nosso estatuto social, é a profundidade acadêmica. Sempre estudar o direito notarial e registral, fomentar de uma forma responsável, com quantidade, com qualidade jurídica. E esse é o nosso grande diferencial, porque não tem o achismo, não tem a forma rasa de se discutir
o direito notarial registral, mas sim trazer esse conteúdo, sempre com opinião abalizada, mas principiológica. Eu acho que é isso que é muito importante, né? Sim, com certeza. Aliás, eu já vou aproveitar e fazer um convite para você, advogada, para você, advogado, e também outros profissionais do direito imobiliário que queiram se vincular, se associar com a Adnotari. Entre lá no nosso site adnotari.org.br. Lá você vai ter acesso a muito conhecimento, você tem não só apenas cursos, mas também tem grupos, núcleos temáticos de estudo do direito notarial e registral das mais variadas ordens, para que você tenha um ganho profissional incrível. E você sabe quanto custa? Olha só, é menos de R$1 por dia, R$350 a anuidade. Não dá para perder essa oportunidade. Olha só, grupo de WhatsApp, vocês têm lá discussões, as pessoas colocam perguntas e aí pessoas com conhecimento prático, científico, acadêmico vão lá e respondem. É uma ajuda fantástica para você. E também, olha só, você que está nos vendo aqui pelo YouTube, não nos segue ainda nas nossas redes sociais? Opa, então vai lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari, perfeito? Olha só, depois desse merchan aqui, né, puxar a sardinha pro nosso lado, né, óbvio, vamos entrar nesse tema, que é um tema recente, né, não é tão assim ainda utilizado, mas eu acho que tem um campo muito interessante para explorar, que é a multipropriedade imobiliária. E aí eu já vou começar, né, te colocando no corner para explicar o que é efetivamente a multipropriedade imobiliária, como ela surgiu, qual que é a evolução do nosso direito para chegar hoje nessa legislação que permite a multipropriedade. Interessantíssimo tratar a multipropriedade imobiliária com uma frase mágica, Jorge. Fração de tempo. Uso e gozo da propriedade imobiliária através de uma fração de tempo. E isso é um paradigma, isso é um divisor de águas para aquela propriedade clássica. Normalmente, Jorge, aquela propriedade que os nossos avós, os nossos pais, quando jovens, não, olha, você precisa trabalhar para ter a sua casinha, a sua propriedade. Essa propriedade, que é a clássica, ela vai ser um contraponto da propriedade imobiliária, porque aqui nós falamos de reloginho, aqui nós falamos de tempo. Eu tenho tempo para entrar e tempo para sair. E é interessante e uma gama, uma possibilidade tanto para o advogado, como para o corretor de imóveis, como para todos os profissionais de imóveis como um todo, porque justamente é uma oportunidade de se adquirir um imóvel, de repente, por um preço razoável, mas o mais importante é trabalhar com tempo, trabalhar com 1 semana, 5 dias, mas de forma exclusiva. Naquele período de tempo, a partir do momento que a minha chave entra no miolo da porta e eu fecho, eu sou titular daquele imóvel. Bateu o relógio, despertou o celular, eu tenho que entregar para que outros possam usar e gozar daquele imóvel. Então, acho que é isso que é importante, essa fração de tempo. Que legal, então você pega a propriedade, o poder natural da propriedade de usar e gozar, e você fraciona ela no tempo. Mas aí eu já emendo uma outra pergunta. Não é qualquer imóvel que vai ser interessante para esse tipo de instituto, né? A multipropriedade, essa divisão no tempo, se aplica a qualquer imóvel? Olha, via de regra, qualquer imóvel pode ser instituído uma multipropriedade, até mesmo porque nós falamos de um condomínio especial. Nós não temos, por exemplo, lá no artigo 1331 e seguintes do Código Civil, o condomínio edilício. Nós temos o condomínio em geral, o condomínio voluntário, e nesse caso nós temos uma espécie de condomínio especial em multipropriedade. É claro, e eu captei a vossa mensagem, digníssimo guru, é no sentido de que há alguns atrativos, há alguns nichos de mercado que a propriedade, a multipropriedade, ela vai aparecer. E hoje, no Brasil, nós temos muito nesses empreendimentos turísticos, nessas instâncias termais. Provavelmente você aí em casa já passou, teve algum amigo que falou, poxa, eu fui visitar uma instância termal e já fui abordado com uma possibilidade de uma aquisição de uma fração de tempo.
Pode ser, a gente vai ver o diferencial, mas pode ser que seja uma multipropriedade. Então, aliás, você tocou num assunto bem interessante. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele foi lá para aquelas águas termais, tal, no interior aqui de São Paulo, e aí ele foi abordado, até levaram ele para um almoço, falou, quer um almoço, tal, brindes, isso, aquilo, tal. E aí ele chegou lá, e aí ele entrou numa palestra, e aí começaram a falar do empreendimento, isso, aquilo, tal. E assim, ele foi, não digo que ele foi coagido, porque aí a pessoa tem o livre-arbítrio e tal, mas ela foi levada, né, a acreditar que era um ótimo negócio, e ele acabou adquirindo uma parte desse empreendimento, né? E aí depois, até ele voltando da viagem, comentou comigo, pô, agora eu vou poder ir pra lá, não sei o que e tal. Mas eu falei assim, mas o que você adquiriu? Ele não soube me explicar. Ele falou assim, olha, eu posso reservar para ir lá. Aí eu falei, opa, peraí, reservar para ir lá, já tá isso fixado antecipadamente quando você pode ou não, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos importantes para a gente poder, e aí eu queria ouvir de você, como que a gente diferencia o timeshare ou timesharing, né, da multipropriedade do ponto de vista prático e jurídico? Essa diferenciação é muito importante, Jorge, porque parte da doutrina e da jurisprudência colocam no mesmo balaio a multipropriedade e o timesharing. Tanto que se você pegar alguns conceitos, multipropriedade ou timesharing trata-se de 2 pontos. Na jurisprudência, muitas das vezes, você pega emendas que está lá, rescisão contratual, multipropriedade ou timesharing, devolução dos valores. Quando, na verdade, há uma diferença gritante. Sobretudo porque na multipropriedade imobiliária, eu tenho o chamado direito real de propriedade. É proprietário, efetivamente. Está lá na matrícula do imóvel o nome. Perfeitamente. E antes existia justamente esse impasse, porque a lei ela é razoavelmente recente. Ela é a 13.777 de 2018. Lei 13.777 de 2018. E antes dessa lei, desse marco legal, nós tínhamos uma relação meramente obrigacional. E multipropriedade no nosso sistema não é recente. Desde o final dos anos 70 para cá, nós temos empreendimentos em multipropriedade. Até porque dá para você estabelecer em contrato a utilização de um bem imóvel entre diferentes pessoas. Você consegue organizar isso contratualmente, mas acho que o ponto de toque que você trouxe que é importante você não tem um direito real. A partir só de 2018, então, é que começou-se a ter um caráter de direito real. Porque, claro, você poderia ter uma multipropriedade com 10 pessoas como coproprietários. Sim, você poderia até ter um condomínio voluntário lá do 1320. Sim, você cria um condomínio. Mas a divisão, porque você começou falando que a multipropriedade é a divisão da propriedade no tempo. Sim. Né? E isso e aí até continuar com essa diferenciação do timeshare. Isso, até pra gente fazer essa diferença. Você tem isso já previamente estabelecido, né? Previamente estabelecido, individualizado numa matrícula. E a diferença para o timeshare é justamente isso. Você tem que tomar muito cuidado. Você que é advogado, advogada, corretor de imóveis, qual é o objeto desse negócio, Jorge? Porque a pessoa está lá numa situação de conforto, fim de semana, normalmente, férias. Então ela não vai. E eu tenho um amigo advogado que fez essa aquisição que me ligou na segunda-feira. Eu falei, Heitor, que vergonha. Eu sou advogado, mas eu acho que eu comprei gato por lebre. Por quê? Porque na timesharing você tem uma questão meramente obrigacional, Jorge. O proprietário é o empreendedor. Normalmente um empreendimento turístico, que tem ali um pool de administração, mas ele não transmite a propriedade para o adquirente. Ele tem ali uma possibilidade de utilizar o imóvel e outra, que provavelmente é esse que seu amigo passou, é sujeita à modificação. Então ele tem uma preferência na reserva desse fim de ano, por exemplo. Mas existem situações que não protegem o adquirente como a multipropriedade tutelaria. Então é muito importante para você que está manuseando um contrato desse, conhecer o objeto desse negócio. E acima de tudo, eu me tornarei proprietário dessa coisa?
esse tempo, ele é fixo ou ele é flutuante? Todo fim de ano eu poderei gozar do imóvel? Se a resposta for sim, eu tenho uma matrícula, o meu nome vai estar lançado lá, registrado na matrícula imobiliária? Temos aí uma multipropriedade. Agora, tudo que tiver sujeito à disponibilidade, aí nós temos uma relação obrigacional. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Sim. E também não estaria na matrícula do imóvel, né? Aliás, vamos fazer um pé atrás aqui, um passo atrás. Como que a gente vai instituir a multipropriedade imobiliária? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um imóvel. Sim. Tá? Aqui o exemplo, eu tenho um imóvel e quero vender esse imóvel. Tá? Eu quero vender esse imóvel de que forma? A gente pensa mais no mercado tradicional, coloca anúncio à venda, tal, para vender. Mas esse imóvel aí eu vou caracterizar porque eu entendo que a multipropriedade ela vai ter mais interesse, ou vai despertar o interesse, até por isso que eu fiz a pergunta para você de qualquer imóvel pode ser. Em tese, a princípio, qualquer imóvel pode ser. Só que é diferente você ter aquele imóvel tipicamente para moradia, que não vai ser viável aí uma multipropriedade, mas vamos pensar em um imóvel no litoral, né? Um apartamento no litoral. Perfeito? Perfeito. Eu já vou até você pode adquirir no leilão um apartamento no litoral para fazer negócio, né? Mas depois eu vou te perguntar sobre leilão. Mas vamos pensar o seguinte, eu quero colocar a venda, então eu posso anunciar no mercado tradicional para que uma pessoa venha e compre. Sim. Mas eu posso também anunciar a venda de frações no tempo. Então, a matrícula de imóvel está em meu nome, Sim. único proprietário. Eu posso falar assim, bom, eu vou vender agora 10, 15, 20 frações de tempo desse imóvel. Como que funciona isso na prática? Jorge, e é interessante porque você tocou numa situação que é um atrativo de mercado. Nós temos imóveis represados há meses. Passa um corretor, outro, você vai para o litoral, por exemplo, você tem 4, 5 placas de venda, sei lá, de imobiliárias diferentes. Por quê? Porque necessariamente aquele valor que você está pedindo nesse seu imóvel, vamos por uma casa aí no litoral norte de São Paulo, necessariamente você não vai ter uma pessoa que vai pagar 1,5 milhão. Ou que esteja disposta a imobilizar o patrimônio. Perfeitamente. Né? Porque hoje em dia você tem facilidades de locação para temporada, isso, aquilo, que muitas vezes fala, pô, para que eu vou ter um imóvel só meu se eu posso viajar ao mundo ou o Brasil inteiro com outros lugares? E né? aí que está o pulo do gato. Por quê? Por que não pegar esse imóvel que seria 1,5 milhão e que você não tem um público, você não tem restringe, né? Você restringe, e você de repente dividir isso em 10 cotas de 150 mil reais. Esse imóvel, por exemplo, toda vez que você abre a boca para alugar, ele aluga na hora. Você coloca no aplicativo, na hora ele já é locado. Então quer dizer, público para locação, um público rotativo você tem. E aí você começa a vislumbrar uma oportunidade de mercado, porque você então fraciona em 15 cotas de 150 mil. Aquele 1,5 milhão não entrou na sua conta, mas de repente 10 cotas de 150 mil é possível. Então primeira coisa, você tem que ter um imóvel no seu nome regularizado, a construção também regular, e aí muito importante, porque às vezes as pessoas se lembram de regularizar o imóvel na matrícula, mas se esquecem de que há muitas construções no nosso país irregulares do ponto de vista construtivo. Isso é, aliás, por isso que o direito imobiliário gera tanta possibilidade para advogado, né? Porque o que tem de imóvel irregular é fantástico, né? Mais de 50% dos imóveis no Brasil possuem algum tipo de irregularidade, ou registral ou urbanística. E aí nessa situação, tendo o imóvel no seu nome, a construção regularizada, averbada na matrícula, você vai instituir um condomínio. Aquele condomínio edilício, que é um ato de instituição levado a registro, a divisão das unidades no condomínio edilício. Agora eu vou falar de divisão de tempo. E aí você terá a matrícula mãe e ela vai individualizar nas matrículas filhas essas frações de tempo, que podem ser até, no Brasil, até 52 frações de tempo. Nós temos 52 semanas no calendário. Então, até 52 unidades, esse imóvel, por exemplo, de 1,5 milhão, você pode fracionar em até 52 semanas. Fixas ou flutuantes. E aí surge essa oportunidade de mercado para que você que tinha um imóvel represado, você pode fornecer e oferecer um novo produto. E por que não
só dividir em 150 mil, 10 cotas de 150. De repente você sobe mais, pode ser uma oportunidade de mercado. 20 cotas de 100 mil, você já foi para 2 2 milhões? milhões. Tá. Mas então, nesse ato de instituição, você já define quantas cotas de fração de tempo existirão? Perfeito. Lembra lá da convenção condominial? Você que mora em apartamento aí, casas em condomínio, você já viu aí na sua matrícula, a matrícula filha com a especificação do condomínio. Área de uso comum, área de uso privativo. Nesse exemplo que você está dando, a especificação é diferente, porque a gente vai tratar de tempo. Mas aí você vai instituir por um instrumento público ou particular, muito parecido com aquela convenção do condomínio edilício, mas muito cuidado, porque viver de forma compartilhada tem situações diferentes que um condomínio edilício não vai ter. Sim. O meu apartamento é diferente do tempo, né? Sim, agora é possível também para o apartamento ter essa instituição da fração do tempo? Não tem diferença, porque assim, quando você fala em instituição de condomínio, já há um condomínio, naturalmente, um condomínio edilício lá no apartamento. Então, como você só vai falar de fração de tempo, é possível também para qualquer tipo de imóvel, e no caso um apartamento também. É possível, e agora vamos mudar esse seu exemplo geograficamente. Tá. Essa casa que você tinha no litoral norte, vamos imaginar que ela não é uma casa, é uma unidade autônoma localizada no 12º andar de frente para o mar. Ora, eu tenho a matrícula mãe, que é a matrícula daquele terreno que lá atrás foi instituído esse condomínio. Correto? Perfeito. E aí eu tenho as matrículas filhas que correspondem a cada unidade. E em cada unidade, apartamento 2, 3, 4, 5, até o seu, eu tenho a matrícula filha que se constitui pelas partes de uso comum e as partes de uso privativo. É o meu apartamento da porta para dentro. E agora, Jorge, eu vou ter a matrícula neta, que é o quê? Vamos supor que eu instituí 52 cotas para esse apartamento. Então eu vou ter 52 matrículas netas para essa unidade. Então, eu tenho a matrícula mãe, que era o terreno, que foi instituído o condomínio, eu tenho a matrícula filha, que é a unidade do apartamento, e agora as netas, que são a fração de tempo. Que maravilha! É muito interessante. E aí, a 1377 de 2018 veio justamente para que nós pudéssemos tornar exclusiva e individual essa fração de tempo. E não é por acaso que eu estou falando fração de tempo. Você percebeu aí que o Heitor só fala fração de tempo. Mas é o grande destaque, porque senão é propriedade. Eu e você, nós temos esse apartamento, e eu falo, poxa, Jorge, nós estamos aí, nossa família aí, eu quero vir de fim de ano, você também quer vir, faz um sorteio. Vamos criar aqui tá chegando o final do ano, quem que vai passar o ano novo lá? Perfeitamente. E aí eu vou perder o amigo, talvez, com uma briga aí, a gente vai se engalfinhar, não, o ano passado foi você, não, mas não sei o que tal. Depois vem o carnaval, isso, aquilo. Quer dizer, as brigas, vai evitar brigas, na verdade, isso, né? Vai evitar. Porque você já tem um pré-estabelecimento, é isso? E olha que interessante, vamos supor que você, né, tem os seus filhos, e aquela casa na praia ou aquela casa no campo, enquanto você, sua esposa, aquela pessoa lá, aquela família tão vivo, consegue administrar. Não, quem manda aqui sou eu, sua mãe. Mas imagine que você pode instituir a multipropriedade por ato de um testamento, né? Causa mortes. Então, é uma forma, inclusive, às vezes até de planejamento sucessório. Por quê? Porque vai ter aquele filho mais velho que vai falar, não, Natal é meu e ninguém tasca. Então por que não? Porque eu sou mais velho. Porque eu sou mais velho, né? Então por que não instituir essa multipropriedade até no próprio patrimônio familiar, no sentido de que a cada ano haverá essa rotatividade. Não enxergar a multipropriedade, Jorge, apenas como uma forma de mercado, sim, atrativa, importante, é um nicho que vai crescer ainda muito no nosso mercado, mas para resolver e solucionar esses impasses que pode ter, por exemplo, nesse exemplo que a gente está tendo aqui entre os dois, para não romper com essa amizade, né? Sim. Não, e você tocou fração de tempo, eu acho que está bem consolidado, então você pega o ano, divide em semanas, ou outro período maior, né, porque o mínimo é uma semana, mas você trouxe um detalhe importante, você falou assim, essa fração de tempo, o estabelecimento dessa fração de tempo pode ser fixa ou flutuante. Como que... Bom, fixa, eu acho que fica claro que é todo ano naquele período exato de tempo.
E como que se dá essa flutuante? Como que é regrada essa situação? Isso é importante, Jorge, justamente porque aí você vai demandar uma administração, o que a lei chama de pool de administração. É possível que seja ali os próprios condôminos em multipropriedade instituir isso? É possível. Mas a prática mostra que normalmente quem vai diferenciar isso, sobretudo a convenção. Gente, a convenção da multipropriedade imobiliária, ela tem especificidades importantíssimas que você quer estudar, você precisa se ater. Evitar litígios, conflitos. As flutuantes, elas acontecem normalmente quando você tem uma administradora por trás, porque provavelmente você vai ter um aplicativo, você vai ter uma forma de sorteio, para que haja essa isonomia anualmente entre os multiproprietários. Tem casos, por exemplo, que pode ser mista. Então eu tenho o fixo, por exemplo, todo janeiro os 5 primeiros dias são meus. Mas tem outros 5 que eu posso colocar de forma flutuante, entendeu? Mas o mais importante é que isso seja muito bem organizado para que não tenha conflito. Imagina só, quem mora em apartamento, condomínio edilício, já não tem uma série de conflitos, cada um na sua unidade com a portinha fechada, sim ou não? Sim, claro. Pô. Imagine só você numa multipropriedade, por exemplo, dividida por 52 semanas, em que deu meio-dia do domingo, eu tenho que fazer meu check-out para você entrar às 1h30 da tarde. Então, se você não tiver uma divisão administrativa extremamente rigorosa e eficaz, dá problema. Então, olha só, você já está abrindo um outro campo. A gente tem vários campos aqui de profissionais que vão poder trabalhar, que vão poder atuar neste ramo da multipropriedade imobiliária. Então, você tem no ato de instituição o acompanhamento de uma advogada, de um advogado, que é essencial. Perfeitamente. Porque assim, precisa antever na convenção todas essas questões para que haja definição então das regras, quer seja fixa, flutuante ou mista, com relação à fração de tempo que vai ser dividida, que vai ser fracionada. Perfeito. Então, você já tem no ato de instituição. Só que agora a gente tem uma outra situação que é ou os próprios coproprietários, condôminos de fração de tempo se organizam, ou então eles contratam aí uma administradora para atuar nesse campo, que é o campo da própria administração, porque assim, tem várias questões, e aí eu vou entrar já no próximo item aqui que eu quero te perguntar, despesas desse imóvel, porque nós temos despesas anuais, despesas recorrentes, quer sejam anuais, e aí o IPTU é o mais evidente com relação a isso, e você tem despesas ordinárias mensais também, né? E eventualmente extraordinárias com base no condomínio, se o imóvel tiver num condomínio edilício. Sim. Né? Então, vamos pensar o seguinte, uma casa de rua, vamos chamar casa de rua, tá? Que vai ter basicamente o IPTU anualmente, tá? E você tem um imóvel que está dentro já de um condomínio edilício, né, de casas ou apartamentos, não importa, que você vai ter, além do IPTU, você vai ter despesas mensais, né, que são recorrentes. Sim. Mas você também vai ter despesas que são do imóvel, da utilização do imóvel. Então, vamos primeiro trabalhar com essas e depois eu vou expandir a pergunta para as demais. Como que fica essa divisão de custos desse imóvel na multipropriedade? Você diz respeito aos custos da própria unidade, os ordinários. Da unidade em si, os recorrentes. Eles são rateados entre os multiproprietários. Tá? Bom, vou ser repetitivo aqui, mas a convenção tem que delimitar muito bem essa responsabilidade. A questão do IPTU é muito importante porque existem poucos municípios que estão tributando a fração de tempo. Pelo que me consta, a Olímpia tem lei específica. Por conta até dos empreendimentos. Sim, lá. É gigantesco. Caldas Novas também, né, onde tudo, praticamente tudo começou aí, né, nos anos 90. Mas, via de regra, você não tem um IPTU para cada fração de tempo. Então tem que tomar muito cuidado com a gestão dessas obrigações tributárias, sobretudo, por quê? Porque aquela unidade, aquele apartamento de frente para o mar lá do litoral norte, ele tem lá seus 800, 1.200 reais de prestação de parcela do IPTU todo mês. E quem que vai pagar isso? E aí é que começa a dividir os impasses com a solidariedade tributária. Por quê?
A dívida a gente sabe que é próprio terreno, ou seja, a própria unidade responde pela coisa, o próprio imóvel responde pela coisa, ela adere à dívida. Mas, e aquele condômino em multipropriedade que não paga, só quer saber do bônus, mas o ônus ele não cuida. E a lei é importantíssima nesse sentido, Jorge, por quê? Porque ela admite que os demais multiproprietários possam disponibilizar essa fração de tempo para locação e reverter esse valor para pagar as dívidas. E o que sobrar, então, vai para o multiproprietário inadimplente. Existe a anticrese legal, isso é importante. Legal. Volta com tudo a anticrese legal. Anticrese, que é aquela coisa que a gente aprende na faculdade, não usa. E nunca mais usou, né? Tá. Mas olha só, interessante, porque assim, em face do poder público, e você destacou que apenas 2 cidades, aí poucas cidades, elas têm a divisão do IPTU na fração do tempo, então vai gerar também, além das matrículas netas ou filhas, né, no caso da multipropriedade, você vai ter um número de contribuinte específico para cada fração de tempo, quando houver a divisão, isso administrativa na prefeitura. Perfeitamente. Perfeito? Só que a grande maioria não tem isso. Né? Então a gente pode pensar em Campos do Jordão, Litoral Norte e tal, e qualquer outro lugar do Brasil, porque a gente está atendendo aqui todo o Brasil aqui com esse nosso podcast. Então você tem a situação de que a prefeitura vê lá um número de contribuinte único e, eventualmente, a organização de rateio é importante porque, se não pagar, vai entrar em dívida ativa, pode ter uma execução fiscal e pode culminar num leilão lá na frente, a penhora. E isso vale também para as despesas condominiais, caso hajam, né? Com vistas a o condomínio. Para o condomínio é uma coisa só. Aliás, eu acho até mais difícil, não digo mais difícil, mas se o imóvel em multipropriedade estiver dentro de um condomínio edilício, a convenção do condomínio edilício também tem que se amoldar, pode se amoldar para cobrar a fração de tempo de cada um. Sim. Né? Também pode haver essa individualização do débito condominial com relação à fração de tempo de cada um dos coproprietários. O que é mais, talvez, difícil por conta de todo o engessamento, vamos chamar assim, de alteração de convenção condominial. Nossa, isso dá um problema. Porque assim, você tem que ter um diálogo entre a convenção do condomínio edilício com a convenção do condomínio em multipropriedade imobiliária. E hoje, assim, mas desde os anos 80 já se fala em multipropriedade no Brasil, tá? Mas são para empreendimentos normalmente ligados ao ramo hoteleiro, aquele pool, aquela mescla de propriedade com serviço de hotelaria. Agora, quando a gente traz para esses exemplos mais típicos, que você é advogada, corretor de imóveis, pode vislumbrar no seu escritório, é uma coisa, como você disse, a unidade, a multipropriedade dentro de uma unidade autônoma. E o condomínio não está nem aí. Se tiver um débito da unidade número 125 do primeiro bloco, ele vai executar todos os multiproprietários. Na verdade, aqui até a gente entra naquela questão da solidariedade. Perfeitamente. Que aí pode ser apenas um deles respondendo à ação, mas a dívida é de todos. Sim, né? É solidária. E aí eu penso o seguinte, eu sendo nomeado como leiloeiro, porque olha só, a matrícula mãe não deixa de existir. Sim. Perfeito? Você provavelmente vai ter lá um ato de registro de que houve a criação das matrículas desdobradas, né, das matrículas filhas, tá certo? E aí, ou netas, né, do caso de condomínio edilício, como você falou. Mas eu, leiloeiro, o juiz no curso do processo, muito provavelmente, vai penhorar o imóvel da matrícula mãe, o imóvel como um todo. E eu, leiloeiro, vou levar a leilão o imóvel como um todo. Né? Claro que aí a gente pensa naqueles uma situação tão inusitada, tão nova. Eu confesso a você que eu não fiz ainda, não tive nenhuma nomeação para fazer leilão decorrente de débitos IPTU, condomínio ou qualquer outro que seja de imóvel em multipropriedade. Sim. Mas se for
o imóvel como um todo, claro que aí você tem a própria remissão, né, entre os próprios, e aí eles se creditam contra aquele inadimplente e tal, porque nem todo mundo vai ser inadimplente, mas quando você fala em divisão de 52 possíveis unidades de tempo, frações de tempo, é gigante, né? Porque você precisa ter realmente um regramento muito específico. Então, eu acho que assim, até uma dica que vai aqui para quem advoga na área de condomínio. Será que não vale a pena pensar na penhora da fração de tempo daquele que está sendo executado? Né, a ação de execução, você destinou, porque você não vai necessariamente constituir um litisconsórcio, né, mas você pode buscar a penhora de um determinado, só daquele executado, daquela fração de tempo, porque ele tem autonomia, independência, né, tem total descolamento dos demais, não é isso? Sim. É importante até você saber qual é o objeto dessa penhora. Porque para o advogado que não está vendo, por exemplo, esse podcast, que não procurou estudar a multipropriedade, que não é o seu caso aqui que está assistindo a gente, ele pode ser ali, de uma forma incorreta, pedir a penhora da matrícula filha, no caso do condomínio edilício, da matrícula da unidade autônoma. Só que por se tratar de um direito real, essa fração de tempo está individualizada em uma outra matrícula. E aí pode surgir um outro coproprietário em sede de embargo de terceiro e falar, opa, não, mas calma aí. Tem que preservar a minha. Você está penhorando o imóvel como um todo. Então, mas aí será que caberia embargo de terceiro se ele é codevedor da obrigação? No caso do apesar de não ser parte, né, IPTU e condomínio. Porque quando você fala em IPTU e condomínio, você tem a solidariedade que vai falar, olha, você não está sendo executado, mas você é devedor. Sim. Né? Agora, isso que você fala, eu acho que é importante quando, porque assim, tá todo mundo sujeito a ser devedor, tal, e no caso de uma multipropriedade, qualquer um daqueles coproprietários, aqueles condôminos, vão poder ser executados em uma dívida trabalhista, por exemplo, numa dívida execução civil qualquer, de natureza, tal. E aí sim, eu acho que a preocupação é achar a matrícula específica daquele que é o executado naquela ação que não gera repercussão para os demais. E essa discussão é o crucial para o direito registral, por exemplo. Porque será que esse coproprietário em múltiplo... E outra, não é nem copropriedade. É um condomínio. É um condomínio. Eu falo um condomínio especial, né? Mas é interessante. Mas será que ele não teria legitimidade para requerer a constrição somente na fração de tempo? É uma discussão interessante. Por quê? Porque se ela foi alçada por lei a direito real, eu não estou falando numa solidariedade, por exemplo, do rateio condominial. É interessante. Porque assim, você pode de fato ter entendimento que fala, não, o condomínio, a dívida condominial existe e vai ser a unidade toda que vai responder por esse débito. E vamos penhorar e vamos mandar para asta pública e coisas desse tipo de constrição. Ok. Mas poderia esse condômino, em sede de embargo de terceiro, será que ele teria legitimidade para sustentar? Opa, aqui o objeto da dívida não é a unidade. Temos 51 adimplentes. Mas aí a premissa é que o condomínio fracionou a cobrança do condomínio entre cada uma das frações de tempo. Perfeitamente. Agora, se você não tem esse diálogo entre as duas convenções, vai dar uma celeuma gigantesca. Por quê? Porque o condomínio vai sustentar que a dívida, o rateio condominial sobre aquela unidade, ele é autônomo. Se de 52 unidades, se 51 pagaram e um não, é o todo. É o todo. Agora, aquele condômino que de repente vai fazer uma interpretação registral, ele vai falar, não, na verdade o que você vai penhorar não é a unidade autônoma. Aquela fração de tempo tem conteúdo econômico. Tem, claro. Então você vai penhorar e aí depois vai mandar para a asta pública, se for o caso, e quem arrematar, vamos supor, uns 300 mil reais que valha aquelas 7 dias de semana num apartamento em Búzios de frente por mar, aí isso que vai saldar o rateio condominial, essa inadimplência. E até é uma preocupação que tem que ter não só com o objeto, como você falou, o requerimento de penhora tem que ser muito bem feito. Você tem também o ato seguinte, que é a avaliação
dessa fração. Muito importante. Porque se você avalia a unidade, você tem uma discrepância entre o objeto da penhora e o que foi avaliado. Então você precisa, penhorou a fração de tempo, tem que avaliar a fração de tempo. E é claro que ela não vai ter um valor que supere nunca, jamais, o valor da própria unidade autônoma, né? Sim. Então eu tenho que tomar esse cuidado também. Agora, vamos partir para um outro caminho aqui que eu acho que é interessante. 52 frações de tempo é muita coisa. É muita coisa. Como que... E aí vamos pensar, ainda na égide do condomínio edilício e aquele apartamento que teve a constituição da multipropriedade imobiliária frações de tempo. Não é uma questão, ou não pode envolver uma questão de segurança com relação ao condomínio, porque eu vou fazer uma comparação com a locação para temporada. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque a locação para temporada não é direito, não é direito real, longe disso. Não estou querendo comparar o instituto, mas eu estou falando da rotatividade das pessoas. Eu tenho rotatividade na locação para temporada, assim como eu tenho rotatividade na questão da fração de tempo na multipropriedade. E mais, eu tenho lá 1,52 avos de tempo, né, daquele imóvel. Eu posso alugar, não posso? Pode. Posso dar incomodato à minha fração de tempo. O que potencializa ainda a rotatividade. Como que fica essa questão? Segurança, rotatividade, multipropriedade. Imagina o sossego, a segurança e a salubridade. Sim, os 3 S. Direito de vizinhança lá. É muito interessante e eu acho incrível essa sua abordagem em contraponto com o que nós estamos vivenciando no Brasil, que é essa questão dos aluguéis por aplicativo. E as discussões que nós temos no STJ, pode, a convenção vedar. Aliás, a Suelen e o Mandina. Aliás, ó, recado para você. Se você não viu, tem que ver. Acaba esse episódio, acaba de ver esse episódio, vai lá aí no YouTube mesmo, tem lá o episódio com a doutora Suelen e o doutor Mandina falando sobre locação de temporada, baixíssima, curtíssima temporada, tal, locação, muito importante isso, com definições atuais da jurisprudência e até a questão de como ficará o Código Civil sobre essa questão. Perfeito. E aí, pegando o gancho dos meus amigos Suelen e Mandina, a gente vai fazer uma interpretação muito parecida, e o divisor de águas talvez seja porque a multipropriedade é direito real, né, diferente do direito obrigacional, que são esses tipos de locações atípicas, pelo que o STJ entende, né? É justamente nesse sentido da confusão que nós vamos ter. Bacana. A Lei 13.777 de 18, lá, e é interessante porque é do artigo 1358B ao 1358U. E lá nós teremos... É um alfabeto. É um alfabeto, até o U. É um Frankenstein. É um Frankenstein. Tem que colocar, vai fazendo as emendas e vai colocando lá. E aí nós temos a possibilidade da convenção desses empreendimentos novos, Jorge, vedar o condomínio em multipropriedade. Então é interessante, você é advogado, você é advogada, que por exemplo foi consultado, foi contratado para fazer uma convenção de um condomínio edilício, consulte o empreendedor para verificar se ele deseja que futuramente seja instituída uma multipropriedade imobiliária, já ciente desses problemas que nós estamos destacando aqui nesse bate-papo. Agora, vamos supor que a convenção não vede. E aí nós teremos justamente esse impasse, essa alta rotatividade, que isso pode desencadear, desembocar no judiciário. Por quê? Se não podem 52 famílias entrando e saindo no imóvel de uma aplicação de uma locação por aplicativo, Jorge, poderia ir em multipropriedade imobiliária? Numa leitura rasa, o problema é o mesmo. Sim, na prática, porque assim, juridicamente são situações completamente diferentes. Você tem direito real de um lado, você, por exemplo, se a convenção não veda, poderia o síndico, por meio de uma assembleia, colocar em votação a vedação com quórum de uma maioria simples? Eu penso que não. Nossa, né? Porque aí nós temos direito real. Concordo. E aí você tem a garantia constitucional lá do artigo 5º e do inciso 22, artigo 5º da Constituição Federal, que tutela como garantia a propriedade. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Artigo 1228 do Código Civil. O proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver da coisa. Seria
legal o síndico dizer, ó, eu não aguento mais 52 famílias por ano entrando e saindo daqui. Então você tem esse impasse que nós vamos, o que nós já temos na locação por aplicativo, que nós podemos ter também no condomínio multipropriedade. Isso que a gente está dando exemplo de uma unidade. Sim. Agora imaginem que 10 pessoas assistiram a esse Adnocast aqui e falam, poxa, eu vou fazer um empreendimento lá, né? E eu tenho 2 unidades, tem um amigo que tem. Você vai ter 520 famílias, pessoas entrando e saindo o ano todo. Sim, é uma rotatividade gigantesca. E assim, eu acho que o grande diferencial é o fato de ser um direito real, que vai realmente dar um suporte, um subsídio muito maior para a multipropriedade imobiliária. Sim. Porque ela acaba engessando também, né? Diferentemente da locação, que é exponencial ao ponto de qualquer um, né? Na multipropriedade não é qualquer um, é uma pessoa, a princípio, claro, tirando a possibilidade dela alocar e dar incomodado, sim, mas você tem uma pessoa plenamente identificada, qualificada, que, como qualquer pessoa, pode gerar problemas, né? Porque qualquer condômino pode gerar problemas dentro de um condomínio, né? Não é só o fato de ter uma rotatividade ou não, né? Tá aí o direito condominial com exemplos gigantescos, sim, aí à torta e à direita, né? Até a questão da possibilidade de expulsão, né, do condômino que é antissocial, interessante, tudo. Poderia o multiproprietário, né? Eu entendo que sim, porque na verdade você retira o direito de uso e gozo daquela, sim, coisa. Mas veja que interessante, rapidamente a 13777 ela traz questões que é o sonho de qualquer síndico em condomínio edilício. Então, por exemplo, aquele condômino inadimplente, ele pode ser obstado de usar a unidade. No condomínio edilício, o sonho do síndico é falar, ó, né? Claro, não, né? O síndico insensato. O sensato sabe, claro, que ele não pode cortar, tal. Mas imagina a seguinte situação. A própria anticrese legal da multipropriedade é o seguinte, síndico, tá devendo, ele vai ser obstado de entrar, você vai pegar, você vai colher os frutos civis, você vai colocar para alugar e imputar no pagamento. E você vai pagar. Isso no condomínio edilício é o sonho de qualquer síndico. Então você tem situações, por exemplo, que esse multiproprietário inadimplente, ele pode ser constrangido do uso e gozo em benefício dos demais adimplentes. E eu acho que você tocou num ponto interessante, que é a própria administração. Você falou que o mais adequado é até ter uma administração externa. Sim, né? Um administrador profissional. Né? Um administrador profissional, uma administradora, tal. E isso gera custo. Sim. Naturalmente. Mas tem outros custos, porque assim, vamos pensar móveis, vamos pensar limpeza. Porque assim, se eu fico uma semana, né, eu não vou entrar no primeiro dia para eu limpar, e no último dia limpar antes de sair. Ou nem todo mundo vai fazer isso, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo acaba tendo... Imagina aquela casa cheia de areia na praia, criança entrando, saindo, aquela confusão, cachorro, gato. E tem que sair lá na hora, tal, não sei o que, tal. Então, pô, deixa aí. Nem vou tirar o lixo, né? Puxa a descarga pelo menos, né? Por favor. Mas o que você tem? Você tem aí despesas administrativas que não só daquele que vai administrar, pura e simplesmente, o síndico profissional, uma administradora, mas você tem limpeza, você tem os próprios objetos, né? Porque pode ser que quebre tal, ou tenha o uso mesmo faz com que se tenha que trocar um sofá, uma cama, porque é natural, né? As coisas vão perdendo realmente a utilidade, né? Até falam-se em obsolência programada de produtos, tal. Não é o tema aqui, mas você tem que trocar de uma forma ou de outra. A TV parou de funcionar, mas não foi culpa de ninguém, né? Vamos chamar assim, né? Como que ficam essas despesas dentro deste condomínio de multipropriedade no tempo? Aí é muito parecido com o condomínio que você tem aí na sua casa que você mora, né? São essas despesas ordinárias e extraordinárias que vão compor o rateio dos demais multiproprietários, de todos os multiproprietários, né? Então é aquela pilha do controle remoto, aquela televisão, né? Então essas despesas, quando ninguém der causa, elas serão rateadas em pé de igualdade por todos os condôminos em multipropriedade. E aí vai ter aquela questão também, poxa, se eu tenho 3 cotas, se eu tenho 3 semanas, então esse rateio seria maior?
penso que sim, que é razoável, proporcional às cotas que você tem. Agora, existem também as despesas, os danos que são provocados pelo condômino infrator. Que aí o filho dele jogando bola dentro de casa, estoura o LED da televisão de última geração, né? E essas despesas serão custeadas por aquele condômino que deu causa. Mas a convenção ela tem que estipular, por exemplo, manutenção, limpeza. Quem que vai limpar? Vai ter uma colaboradora? E a questão trabalhista, os encargos trabalhistas e a responsabilidade trabalhista dos demais, né? Porque aí você vai ter uma situação parecida com uma hotelaria. Você tem horário para sair, vai um serviço de quarto, né? Arrumar as camas, tudo. Então você tem que ter muito bem diferenciada esse tratamento dos multiproprietários e esse custeio será por todos. Então é muito importante. Não é igual eu já vi, colega Heitor, eu fui consultado aqui para fazer uma instituição no condomínio, em multipropriedade. Tem um modelo... já começou errado. Tem um modelão aí de condomínio edilício, que não é a mesma convenção, eu falei, pelo amor de Deus. Calma. Vai no artigo 1358B ao 1358U, dá uma lida, depois você me liga, vê se é a mesma coisa. Nem me ligou. Não me ligou. Não, ficou com vergonha, né? Falou, meu Deus. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, sobretudo com esse diferencial que o condomínio, a unidade de condomínio edilício não tem. Agora, Heitor, a gente infelizmente está chegando no fim do episódio. Passou rápido, né? Aqui passa voando muito mesmo. Bom. Mas eu queria... A gente levantou várias questões positivas e outras que... são desafios, né? Porque é um instituto, apesar de ser uma lei de 2018, ela ainda não é tão efetiva, tão prática, tão utilizada, pelo menos de uma forma mais larga, né? Mais abrangente. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: vale a pena realmente, é vantagem instituir a multipropriedade imobiliária em fração de tempo? Jorge, vale a pena. Mas eu acho que a gente tem que progredir bastante nessas questões individuais. Não vamos falar de pool hoteleiro, administração, esses grandes empreendimentos, porque isso aí já está consolidado, não precisava nem da 13777. As obrigações davam conta, né? Perfeito. Agora, eu fico imaginando você aí que está do outro lado da tela, que tem um amigo ou você mesmo que de repente pode tentar empreender. E eu acho interessante. Mas é justamente essa questão administrativa, é justamente essa questão organizacional que vai ditar o êxito do empreendimento. Então, se você se ater ao máximo de possibilidade de contenção de litígios, de organizar esses impasses que vão surgir, eu acho super importante. Acho que é um nicho interessantíssimo. A gente deu exemplo, por exemplo, da casa, uma forma de aferir renda, né? Por exemplo, eu acho hoje, Jorge, se você me permite, eu sei que está bem corrido, mas eu acho que é mais vantajoso para o adquirente. Deixa a gente gravar sem problema nenhum. Vambora. Depois a gente edita. e é muito mais vantajoso para o adquirente. Porque imagina só, Jorge, você fala, poxa, eu adoro Búzios, adoro, quero passar todo fim de ano lá. Pô, nunca fui. Então, tá vamos, agora com vontade, vamos comprar juntos, né? Porque eu também nunca fui, né? Porque o pessoal gosta de Búzios. Eu quero passar o fim de ano lá. Você compraria uma casa de 1,5 milhão? Você capitalizaria seu dinheiro ali? Não. Tá. Mas de repente, assim, você tem toda uma história com aquele litoral, com aquela praia, desde pequeno. Vamos colocar Guarujá aqui, que tá mais perto aqui da... É mais real. É mais real da nossa realidade. Vamos colocar, poxa, desde pequeno, tal, tem toda aquela questão, né? Minha família todo ano vai. Poxa, eu não pagaria 1,5 milhão. Mas 80 mil numa cota do dia 27 até o dia 3, eu pagaria. Campos do Jordão, então surge essa oportunidade para o adquirente, Jorge, de falar, poxa, aquele imóvel que eu não pagaria nunca 1,5 milhão de reais, agora ele começa a sorrir para mim. E com esse intercâmbio que nós temos de multipropriedade nacional e internacional, de repente você tem aquela casa em Campos do Jordão e eu tenho uma no litoral e esse ano eu não queria passar no litoral, eu te ligo. Jorge, vamos fazer essa permuta? De repente você tem uma casa em Lisboa, Portugal, né? Um abraço para os amigos aí de Lisboa que provavelmente vão de Portugal, que vão assistir essa multipropriedade e comparar com o direito real de habitação periódica de Portugal. E aí você fala, poxa, eu tenho um imóvel em Portugal
e o Heitor tem um em Buenos Aires. Vamos fazer essa permuta? Então é um atrativo interessante. Para o adquirente eu acho importantíssimo, sabendo o que está adquirindo, não comprando gato por lebre. Para o empreendedor bem organizado, bem gerido, é importante. Então, meu amigo Heitor, então vale a pena. Vale. Mas a cautela na instituição é relevantíssima. Então, olha só, você é advogado precisa ter um cuidado muito grande quando você se deparar com um cliente que quer instituir a multipropriedade imobiliária, essa divisão de frações no tempo. Por quê? Você precisa antever nesta convenção todos os detalhes, vai ser fixa, vai ser flutuante, vai ser mista, qual é a forma da divisão do tempo, obviamente, que é o principal aspecto, né, Heitor? Sim. É o principal, mas tem outras questões correlatas que são demasiadamente importantes, né? Essas questões todas que nós levantamos. Então, olha só, se você tiver, você vai ter que assistir de novo para falar, opa, essa dica aqui, vai anotando tudo, porque olha só, a gente teve uma verdadeira aula. Heitor, cara, você foi maravilhoso, grande amigo que você é, e você abrilhantou aqui esse episódio do nosso Adnocast com conhecimento prático, efetivo, que eu acho que é isso que o nosso público espera. Não é aquele ficar, o artigo tal, 1358H fala isso. Não. A gente tem que trabalhar com esse aspecto prático e você trouxe uma aula aqui para nós. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. E assim, eu tenho até outras questões de multipropriedade imobiliária que ficaram aqui em aberto. Aliás, você quer saber mais? Manda pergunta, pode comentar com perguntas, porque nós vamos voltar, com certeza vai ter, você já está convocado, intimado, convidado para voltar aqui para falar mais sobre multipropriedade imobiliária. Obrigado, meu amigo. Fala aí o que você quiser, suas considerações finais, fica à vontade. Meu amigo, a gratidão é toda minha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui aprendendo com você. A Adnotari, assim, eu sou suspeito em falar, você também, mas assim, eu acho que é isso que é interessante, a gente estudar, aprofundar, mas acima de tudo trazer o pulo do gato, trazer a prática, trazer o que o nosso ouvinte, o que o nosso assinante, o que os nossos usuários querem, que é aquela coisa do cotidiano, do dia a dia que ninguém fala. E a Adnotari fala. Né? Então, doa a quem doer. Doa a quem doer, né? Então é isso. Então eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer estar com você nesse podcast. Parabéns mais uma vez pela condução, assim, a sua forma de abordar, de passar bola, de trocar ideia, assim, deixa o convidado muito mais tranquilo, mais sereno, e foi muito gratificante estar com você nesse encontro de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Heitor. O podcast é feito por quem vem aqui falar sobre o que conhece. E você demonstrou que sabe muito. Então, eu que te agradeço. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. E olha só, você tem um encontro lá no Adnocast, não só nesse, mas em todos os outros que nós já fizemos e os futuros. Ativa o sininho aí para você receber as notificações, para saber tudo sobre a Adnotari e os nossos episódios. Tem um monte de outros vídeos lá também no YouTube, hein? E associe-se a www.adnotari.org.br. Anuidade R$350, benefícios múltiplos. Aliás, amanhã eu e o Heitor e todo mundo da Adnotari vamos estar no 3º simpósio de Direito Notarial e Registral da Adnotari sobre os 60 anos da Lei de Condomínios e Incorporações Imobiliárias. Vai ser incrível, vai ser um encontro incrível. Sensacional. Mesmo, tal. Grandes nomes do direito vão estar lá um dia inteiro de conversas, bate-papos, troca de ideias, muito conhecimento. Isso é apenas uma ponta do iceberg que você tem na Adnotari. Então, se associe, entre lá no site, veja todos os benefícios que você tem. E eu falo, o maior dos benefícios, além dos núcleos temáticos, também a própria possibilidade de discussão aberta
aberta de temas, é levar dúvida e ser respondido sem qualquer tipo de pretensão de quem está lá respondendo. É com coração que a gente responde. A Ninotar está de braços abertos, a Academia de Direito Notarial e Registral, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E olha só, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no @adnotari no Instagram. Sim, vem com a gente. Heitor, mais uma vez, muito obrigado pela participação e você já está convidado para falar mais sobre propriedade, multipropriedade imobiliária. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Um abraço, é querido. isso aí. Bora lá, bora aqui dar. Abraço! Tchau, tchau, gente.